Se você escreveu um texto e achou que ficou ruim, parabéns, isso significa que você deu o primeiro passo para se tornar um bom escritor. Exatamente isso. Muita gente desanima quando lê o próprio texto e pensa: eu não nasci para isso. Mas deixa eu te contar uma verdade: ninguém escreve de primeira. Nem eu. E olha que eu estou justamente reescrevendo o meu romance neste momento. Então, a segunda versão completamente inteira. E por isso eu aproveitei para criar um vídeo, para gravar um vídeo para você, porque talvez você também esteja passando pelo mesmo processo e tudo que eu faço, tudo que eu aprendi também pode ajudar você a transformar o seu texto. Então, antes de começar, se inscreve aqui no canal Café do Escritor, porque toda semana eu trago conteúdos reais sobre escrita, publicação, carreira de autor, o tipo de conteúdo que ajuda quem quer levar a escrita a sério. Vamos lá. Bom, quando eu comecei a escrever esse romance, eu achava que já sabia exatamente o que eu queria contar. Mas à medida que a história foi avançando, que eu fui escrevendo, os personagens foram mudando, as cenas foram ganhando novos significados. Eu fui criando muitas camadas ao longo dessa escrita. E muitas vezes o que eu tinha escrito lá no início simplesmente não fazia mais sentido, porque depois acabou sendo mudado. Claro que eu não me preocupei com isso, porque o livro nasce justamente na reescrita. E é esse o momento que eu estou agora. Estou reescrevendo tudo, linha por linha, cena por cena. E olha, você não imagina o prazer que é trabalhar profundamente na história. Cada parágrafo passou a carregar um propósito. Cada palavra foi escolhida aqui na reescrita. No primeiro momento não, mas agora sim. Os diálogos eles ficaram muito mais vivos, as descrições muito mais limpas, cirúrgicas. E o que antes era apenas um rascunho mais emocional, virou uma narrativa com ritmo, com coerência e que eu tenho certeza que o leitor vai gostar. E foi nesse processo que eu percebi uma das verdades mais importantes da escrita, que é que a primeira versão é para você descobrir qual é a sua história. E a segunda é para contar ela muito bem. E claro, eu certamente farei outras reescritas, mas eu acho que a segunda é a mais profunda. Bom, todo escritor vive esse ciclo. A primeira escrita é impulso, é pura emoção. É aquilo que te move a começar a escrever, mas é na reescrita que o escritor realmente encontra o sentido daquilo que ele quer contar. Porque agora você já conhece o final, você já entende a jornada desses personagens e já sabe o que precisa ser ajustado para essa história funcionar. E o grande erro é achar que texto ruim é sinal de fracasso, quando na verdade o texto ruim é a matéria-prima, é aquele barro que você tem antes da escultura. E o escritor que aprende a moldar esse barro é justamente aquele que realmente domina o seu ofício, domina as técnicas, domina a maneira de contar a história, de contar qualquer escrita. E aqui uma verdade, a maioria trava justamente na hora de reescrever, porque confunde revisão com autocrítica. Ah, se eu tiver que mudar alguma coisa é porque eu escrevi mal. Mas não é isso. Reescrever não é se julgar, é se aprimorar, é olhar para o texto com um novo olhar, o olhar do leitor. E a cada releitura você vai se distanciando da emoção da escrita e se aproximando da verdade da história. Eu vou falar para você, eu cortei muitas cenas que eu gostava, mas que não serviam mais. É, isso dói, eu sei, mas é necessário. Então a reescrita é o momento em que o escritor escolhe o que a história precisa e não o que o meu ego, quer manter. Então, quer saber como transformar um texto fraco em algo realmente bom? Então aqui eu trouxe um método que eu uso e que talvez ajude você também. Então vamos lá. Primeira coisa, escreva tudo de uma vez, sem se preocupar com perfeição. A primeira escrita, ela é como se fosse um terreno. E você não constrói uma casa sem antes arrumar um terreno. Você precisa saber onde ela vai ficar. Então assim, escreva sabendo que você vai errar, que você vai exagerar, que você vai repetir, que você vai ter que cortar depois. A primeira versão é como se fosse o mapa do tesouro, mas ele não é o tesouro em si. 2. Leia o texto inteiro com uma distância emocional. Deixe descansar alguns dias. Eu fiz exatamente isso. Esperei uma semana até mexer no texto novamente. E eu costumo reler meu texto, ó, aqui, ó, com uma xicrinha de café na mão, o olhar de quem não conhece a história. Deixa eu me fazer de leitor aqui. E a cada frase em que eu tropeço, eu faço uma marcação.
A cada trecho em que eu me emociono, eu observo qual é o motivo, porque afinal de contas eu consegui transmitir isso. E reescrever isso é entender onde o texto respira e onde ele trava. 3. Reescreva cada cena com consciência narrativa. Nessa segunda escrita do meu romance, eu voltei ao início e perguntei para mim mesmo: o que essa cena faz pela história? Se a resposta é nada, então tem que cortar, acabo cortando. Se podia ser mais direta, eu ajustava. Se faltava alguma emoção, eu reescrevia com o foco do personagem. E é assim, camada por camada, linha após linha, que a história começa a ganhar densidade. 4. Releia tudo em voz alta. Esse é o melhor teste de ritmo que existe, gente. A fala, ela revela o que o olho disfarça. Se a frase soa artificial, é porque ela está artificial. Então, reescrever é como se fosse afinar um instrumento, até que o som fique certo, fique no tom certo. E 5, volte aos primeiros capítulos com a sabedoria do final. Lembra? Você já chegou até o final, né? Então você vai voltar com essa sabedoria. Agora você sabe o destino dos personagens, então você vai ajustar o início. O começo precisa anunciar o que virá depois, mesmo que o leitor ainda não vai perceber. Então deixe pistas lá no meio, coisas que vão fazer sentido lá atrás somente. Eu refiz diálogos inteiros do primeiro capítulo só para que o final fizesse sentido emocionalmente. Porque você vai descobrindo camadas do personagem também, então isso é bem comum. É como costurar o tecido da história. O fio do começo tem que se encontrar com o fio do final. É assim que funciona. Então, meu amigo, minha amiga, se você acha que seu texto está ruim, ótimo, significa que você já começou o processo. O problema é quando a pessoa não tem nada na mão e fica, né, se enrolando. O escritor amador, ele tenta acertar de primeira. O escritor profissional reescreve até acertar. Percebe a diferença? E se você quer aprender a reescrever com consciência, para transformar o seu texto em um livro publicável e forte, vem conversar com a gente aqui no Café do Escritor. Aqui a gente não apenas revisa textos, a gente transforma rascunhos em livros que emocionam. O link do WhatsApp, o canal direto está aqui embaixo. E lembra, o bom texto não nasce pronto, ele nasce reescrito. Te espero lá.